Boa noite a todos. Muito bom ver os irmãos presentes aqui. Bem, queria agradecer mais uma vez os irmãos que têm nos acompanhado pelas transmissões. E somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de estar aqui falando da palavra dEle, do Evangelho dEle, e saber que tem pessoas interessadas que vieram hoje para ouvir a palavra de Deus, porque afinal não temos aqui nenhum popstar, nenhum influencer conhecido. Somos pessoas simples, com o Evangelho simples, com a palavra simples, mas que nós acreditamos que ela é eficaz e poderosa, e eu acredito que o que moveu vocês estarem aqui foi em busca desse Deus verdadeiro que trabalha e faz maravilhas em nossas vidas. E hoje nós temos orado desde o dia em que nós estávamos com essa responsabilidade, que a palavra do Senhor ela possa estar surtindo efeito na vida de vocês. Nós que somos cristãos hoje, nós vamos estar tendo uma palavra que vai falar também conosco, mas que a gente possa estar revigorando as nossas forças, como bem foi dito na ceia, fortalecendo no Senhor. E para você que ainda não tomou essa decisão tão importante, hoje é um dia oportuno para você ter Cristo não só como o conhecido, mas como o Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, se nós puder falar assim, quem aí de vocês, quem já passou por um momento de dificuldade, de adversidade, um momento de aflição, um momento de que aquilo trouxe para nós um coração contrito, angustiado. Acredito que todo mundo talvez iria levantar a mão. Você fala, levanta a mão aí, quem nunca passou por uma dificuldade, por um momento difícil na vida? Provavelmente todos aqui já passaram por situações assim. Existem momentos em nossa vida que nós passamos por caminhos tortuosos, passamos por dificuldades, enfrentamos situações que às vezes a gente até pergunta: por que está acontecendo isso comigo? Nós não entendemos por que às vezes nós nos deparamos com algumas dificuldades em nossas vidas. Outras sim, algumas nós sabemos, eu estou colhendo o que plantei. Mas existem outras que a gente fala, Senhor, parece que é só comigo. Parece que essa luta só acontece na minha vida. Situações extremamente complicadas, difíceis, desafiadoras, surgem nas nossas vidas, desafiam a nossa fé. Momentos em que parece que nós estamos sozinhos. Às vezes nós vamos orar, se você tem o costume de orar, parece que as portas dos céus estão fechadas. Parece que a sua oração não passa do teto. Parece que Deus fechou os seus ouvidos. Ele não ouve as nossas orações. E parece que nós também não ouvimos mais a voz de Deus. Situações em que nós olhamos e pensamos, o caminho está muito difícil. Mas é nesses momentos delicados, frágeis, desafiadores, é que nós somos convidados a estar desenvolvendo uma comunhão, a conhecer melhor o nosso Deus. Existem pessoas que durante esses momentos de dificuldades, ao invés de se aproximar de Deus, vão por um outro lado. Desejam colocar as suas forças, desejam confiar em outras coisas que não é Deus. Às vezes confiam na sua capacidade humana, às vezes confiam no seu poder aquisitivo, às vezes confiam na religião. Basta eu ir em alguma igreja e algum tipo de coisa que eu sei que vai dar certo. Às vezes nós buscamos confiar em várias outras coisas que não é Deus. E no final das contas, o que acontece? Nós nos decepcionamos. Hoje eu quero, através dessa mensagem, a convidar a vocês a confiar em Deus. Confiar em Deus, porque nós entendemos que somente nele nós encontramos alívio, nós encontramos paz, consolo, nós encontramos em Deus salvação. Não vale a pena você depositar a sua confiança em outra coisa que não seja Deus.
E a passagem que nós vamos estar lendo neste momento é uma passagem que conta a história de um homem chamado Abraão. Este homem que passo a passo ele aprendeu o que significa confiar em Deus. Abra as suas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Nós vamos estar fazendo a leitura do verso 1 ao verso 18, aonde conta a história deste homem. Do verso 1 diz o seguinte, do capítulo 22 de Gênesis: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, viu o lugar de longe e então disse aos seus servos: Espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, retornaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, e por sua vez levava nas mãos fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. E ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, um anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso? E não me enganou, e não negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tornará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Que o Senhor abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Amém? Nós acabamos de ler esta passagem que fala da história deste homem, Abraão, como eu disse, que ele aprendeu passo a passo o que significa confiar em Deus. E diante dessa passagem que nós acabamos de ler, nós queremos destacar aqui 3 grandes lições. E eu quero que vocês gravem ela aí na mente de vocês. A primeira é que a fé verdadeira, ela obedece. A fé verdadeira, ela faz com que surjam pessoas que temem ao Senhor, obedecem ao Senhor. Então a fé verdadeira, ela obedece. O segundo ponto é que a adoração verdadeira, ela nasce de uma entrega total. Abraão estava ali para apresentar o melhor do que ele tinha, o seu filho. Lembrem-se disso, a adoração verdadeira, ela nasce da entrega total. E por último, nós vamos falar que as provisões de Deus revelam o plano perfeito de Deus da redenção. Tudo que Deus fez, à medida que Deus vai conduzindo a história,
nos leva, nos aponta para Jesus Cristo, para o plano de salvação. Então lembre-se disso. Nós estávamos falando que Abraão era um homem que aprendeu passo a passo a confiar em Deus. A palavra de Deus fala que Abraão, lá em Gênesis 12, ele vivia numa cidade chamada Ur, ou Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente politeísta. O que é isso? Cheio de outros deuses. Tinha o deus do sol, outros deuses que exigiam sacrifícios, inclusive sacrifícios de crianças, para que as suas necessidades fossem supridas e eles pudessem abençoar as pessoas que ofereciam o sacrifício. Estamos passando por seca, momentos de dificuldade, fome, doenças. Eles procuravam diversos deuses para cultuar. Esse era um ambiente em que Abraão estava localizado. Um povo extremamente idólatra. A cidade a qual ele estava ali era uma cidade que alguns podem dizer que hoje é conhecida como a cidade do Iraque. Alguns historiadores falam que a cidade de Ur hoje corresponde à cidade do Iraque, que também se depara com alguns problemas também de alguns outros tipos de povos entrando, oferecendo sacrifício e adoração a outros deuses, por incrível que pareça. Mas nós vemos aqui que quando o Senhor chama Abraão, Ele tira ele desse contexto de idolatria, de um momento onde que ele estava servindo outros deuses. Num domingo que nós estávamos aqui, nós falamos que Jesus chamou Levi e transformou a vida dele, da mesma forma que Deus chama Abraão e transforma a vida dele. Deus chama Abraão para romper com o estilo antigo de vida dele e viver agora segundo a vontade de Deus. E Abraão, ele ouve o chamado de Deus e ele abandona aquele velho estilo de vida e agora ele passa a seguir as orientações de Deus. Mesmo sem saber aonde que ele deveria ir, mesmo sem saber de qual seria o seu destino, Deus falou a ele que ele seria pai de grandes nações e que todas as famílias seriam, por intermédio dele, abençoadas. E ele simplesmente obedece e confia na promessa de Deus. E ele vai. Mas nós sabemos que não é somente nas nossas vidas, nos nossos dias atuais, que nós temos que deparar com situações complicadas. Na nossa vida, frequentemente, nós temos que enfrentar problemas. E não era diferente com Abraão. E é interessante porque quando nós olhamos Abraão, o pai da fé, nós pensamos, é um homem perfeito, íntegro, nunca errou. E a palavra de Deus faz questão de nos mostrar que esses homens eram falhos, que esses homens eram carne como nós, que eles também fraquejavam na sua caminhada. Mas Deus sempre dá a oportunidade de reconciliação. Abraão, ele vai passar por momentos difíceis na sua vida. Ele vai ter que, ao longo do caminho, lidar com a fome que havia ali no Egito. Ele enfrenta fome. Ele vai ter que enfrentar conflito familiar. Ele e o seu sobrinho Ló dividindo os lugares, os bens para onde que iam, para onde o pasto era melhor e tal. Conflito familiar. Ele passou por isso também. Enfrentou guerras e enfrentou um dos maiores dilemas que nós temos também essa mania de fazer. Nós não esperamos as promessas de Deus se cumprir. Nós queremos fazer do nosso jeito. Deus falou que ia abençoar, ia dar a ele um filho. Mas o que Abraão faz? Ele antecipa, ele quer fazer do seu jeito. Ele mostra uma incredulidade ali e ele arruma uma alternativa para que através da vida dele viesse, da geração dele, viesse outros filhos que seriam aqueles que iam ocupar, que ia crescer, como Deus disse, a nação que iria se espalhar pelo mundo. E ele não podia ter filhos. Então, ele vai coabitar com a serva de sua esposa, pelo mandato da sua própria esposa. Vai lá, não posso ter filho. Vai lá, fica com ela. E ele fica com Agar e tem um filho chamado Ismael. E no final das contas, não era esse o propósito de Deus. Ele tenta precipitadamente antecipar a promessa de Deus. E ele falha tremendamente.
E acaba que esse menino depois é expulso, ele e sua mãe, da família de Abraão. E Deus tem também uma promessa para Ismael, mas ele não era o filho da promessa. Mas ainda assim, apesar da incredulidade de Abraão, apesar de toda a sua desobediência neste ponto, de não confiar inteiramente em Deus e tentar arrumar um jeitinho para alcançar as promessas do Senhor, o Senhor restabelece a aliança com ele. Nós podemos ver isso em Gênesis 17, onde Deus muda o nome de Abraão para Abraão, onde que fala que ele vai ser pai de muitas nações. A sua esposa sendo estéril, já de idade, Deus faz um milagre, onde que muitos nos dias de hoje iam falar assim: é impossível uma senhora ter um filho. E ela é estéril ainda. Aos olhos humanos, era impossível. Mas nós sabemos que o nosso Deus tem poder e autoridade. E Ele faz com que Sara seja frutífera. Faz com que Sara pudesse ter filho. E ela tem o filho da promessa, Isaque. E ela dá luz a este menino. E quando nós pensamos, então agora vai chegar o ponto da história onde nós vamos falar, então viveram felizes para sempre. No ponto alto da história, onde nós falamos que é o clímax da história, Deus fala para Abraão: Abraão, sabe o seu filho? Esse que você passou por tantas lutas, dificuldades, você errou, mas eu sempre estive ali te sustentando, te ajudando, e eu fiz um milagre, porque o nascimento de Isaque era um milagre na vida daquele casal, era a alegria deles na velhice. Sabe quando os avós ficam felizes quando chegam os netinhos? Nossa, é bom demais, imagine eles nessa alegria. Agora nós temos um filhinho. Ela fala: você vai pegar ele e vai sacrificar em holocausto. Parece um contrassenso. Como assim? O filho da promessa tem que ser morto? E como que vai cumprir a promessa? Como que isso vai acontecer agora? O que nós vemos aqui é que Abraão não questiona. Ele simplesmente obedece a Deus e ele confia inteiramente na providência e no agir de Deus. E isso nos leva ao nosso primeiro ponto. A fé verdadeira, ela resulta em obediência. A fé verdadeira, ela obedece. Mesmo quando nós não entendemos os meios a quais o nosso Deus está trabalhando em nossas vidas, nós obedecemos porque nós devemos confiar em Deus. No verso 5, nós podemos notar que Abraão, no verso 2, nós podemos ver que Deus pede a Abraão para que ele pegue o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, e ali ofereça ele em holocausto. Então ele está pedindo: pegue agora o seu único filho e vá levar ele para ser sacrificado. Mas espera aí, vocês que estão acompanhando as leituras que nós estamos fazendo da Bíblia anual, provavelmente já passou, e até mesmo você que não está, provavelmente em algum momento você já leu, mas Isaque não era o único filho de Abraão, não, ele teve o outro, você falou lá, o Ismael. Mas Isaque aqui era considerado o filho da promessa, aquele que foi nascido segundo a graça de Deus, e que tinha um propósito na vida dele, sendo assim considerado o filho num sentido pactual, o único filho, aquele que representava a semente a qual viria dele o Messias. Sendo assim, ele é o único filho a qual Deus pede ele de Abraão, para que fosse levado para ser sacrificado em holocausto. E quando ele fala em holocausto, não era simplesmente também pegar o menino e ali matar em cima de um altar, não era isso. Mas era, além de sacrificar, deveria queimá-lo. Por isso que nós vemos, quando nós lemos na história, ele levava lenha consigo. Imagine o cenário que se constrói aqui. Você vai pegar o seu filho, a qual você tanto ama, o seu único filho, Isaque, o filho da promessa, e você vai levar ele para ser morto e queimado. É essa
É esse o cenário que nós estamos nos deparando aqui. O filho a quem ele tanto esperou, o filho que aquele casal tanto amava, deveria ser sacrificado e queimado. Abraão, ele poderia ter questionado Deus, falando assim: Senhor, é demais para mim, escolhe outro, eu não. Estou saindo de campo aqui. E ele não faz isso. Abraão, ele levanta cedo, ele organiza tudo, ele chama os seus 2 servos, ele pega o seu filho Isaque e ele vai em direção ao Monte Moriá. Nós não temos aqui o relato bíblico de como que foi a caminhada de Abraão com Isaque. Nós só sabemos que quando chega o momento que Isaque vai conversar com Abraão, fala assim, que Isaque quebrou o silêncio. Acreditamos que naquela caminhada, eles não quiseram conversar, porque Isaque não era uma criancinha. Estudiosos dizem que ele deveria ter aproximadamente de 12 a 15 ou mais, pelo fato dele até ajudar a subir e levar além, e também por essa caminhada, por mais que eles tinham os jumentos e tudo mais. E ele está caminhando ali com seu pai. Imagine como que estava o coração daquele pai. Vocês que têm filhos, e você que talvez que não tem filho, você que tem um cachorrinho, gosta do cachorrinho. Eu lembro que uma vez eu tinha um cachorrinho chamado Gypsy. Eu gostava muito dele. Eu não tinha irmão ainda. E eu falei assim, não, eu preciso de um cachorro. E ele era o meu companheiro. Mas infelizmente, num belo dia, o carro levou ele. Foi muito duro. Meu pai nem quis me mostrar o corpinho do cachorro, porque ele sabia que eu gostava muito dele. É duro demais nós lidarmos com perdas. É extremamente desafiador. Imagine um pai levando o seu filho, sabendo que ele teria que matar o filho. Esse dia para trás, talvez alguns de vocês devem ter visto uma história de um menino que sumiu de casa. Ele tinha o costume de abrir a porta e ir na casa da avó, que ficava num tipo de fazenda, num sítio, atravessava a cerca e ia para a casa da avó. Ia lá comer, beber um leite, casa de vó, né? Muita coisa. E aí, de vez de ir para lá, esse menino pega um sentido contrário. Ele vai para dentro da mata. E esse menino some. O desespero foi geral. O pessoal da cidadezinha perto, da cidadezinha ribeirinha, foi tudo procurar esse menino. Seguiu os passinhos dele, entrou dentro do mato. Gente, no mato tem onça, tem cobra, sucuri. Era perto do rio. O menino morreu, não é possível. E chamaram os bombeiros, porque já fazia 2 dias que não encontravam o menino. As esperanças daqueles pais ali já estavam totalmente abaladas. Quando entrevistavam a mãe e os avós, todo mundo só chorava, e o pai louco entrava no mato e voltava, meu filho está vivo, não vou desistir, e ele procurava. E no segundo dia, os bombeiros encontrou aquele menino, a 2 quilômetros de distância, próximo de uma lagoa, junto com 2 cachorrinhos. Ele passou 2 dias no mato. E aí os pais... Aí mostra, o pai já corre, abraça o filho, vem toda a família, aquilo comove toda a cidade, porque nós temos um vínculo muito grande com os nossos filhos, com os nossos familiares. Imagine a situação de Abraão indo levar o seu filho. O que não se passava no coração dele e na mente dele. O que nós sabemos que na grande maioria das pessoas, quando tem que se lidar com esses tipos de situações, o que nós fazemos? Nós entramos em crises, nós entramos em desespero, crise emocional, física, ficamos abatidos, atrofiados. Pessoas às vezes até entram em depressão. Às vezes nós tomamos atitudes precipitadas. O que nós vamos fazer? Essas situações abalam as nossas estruturas. Mas Abraão, diante desse momento extremamente delicado, ele obedece ao Senhor. Ele simplesmente confia. Isso nos mostra que ele obedece e confia porque ele conhecia muito bem
o Deus a qual ele estava servindo. E eu queria abrir um parêntese aqui. Conhecer a Deus. Às vezes nós passamos por tantas lutas e dificuldades e perdemos as esperanças e perdemos as forças, porque nós não estamos conhecendo quem é o nosso Deus. Temos só informações prévias. Eu sei que Deus fez o céu, a terra, eu sei que Jesus Cristo, Ele morre numa cruz, mas não é um conhecimento relacional. Não é aquilo que você conhece porque você vive, mas você conhece só de falar, porque chegou a informação para você. E é diferente quando nós nos relacionamos com Deus, com Cristo. Quando você conhece alguém, que você frequenta a casa daquela pessoa, que essa pessoa é seu amigo, que aquela pessoa está no seu convívio, ela faz parte do seu cotidiano, da sua vida, você pode dizer, fale com ele, pode ir lá. Pode conversar com o Eliezer, eu te garanto que lá não vai ter erro não. Por que você fala isso com tanta certeza? Eu já tive experiência, já me ajudou nesse sentido. Eu e ele passamos juntos por essas dificuldades. Relacionamento, conhecimento. E o povo tem perecido porque não tem conhecido a Deus. Nós falamos que adoramos o nosso Deus, nós falamos que o nosso Deus, Ele é bom, mas é só da boca para fora, porque nós não estamos relacionados com Ele, não estamos tendo experiências com Ele. Imagine o que Abraão já tinha passado para chegar ali e ir levar o seu filho, por mais que o seu coração estivesse abatido ou estivesse quebrantado, ou de alguma forma ele estivesse sentido porque seu filho poderia morrer. Ele estava confiando que de alguma forma Deus poderia tratar a sua situação. E às vezes é isso que acontece. Nós só contamos a história do que Deus fez na vida dos outros. Nós nunca temos uma história para falar, olha o que Deus fez na minha vida. Porque nós não temos comunhão, relacionamento. Abraão havia passado pela fome, ele havia pisado na bola, entregado a sua esposa ao faraó. Depois Deus restaurou, tratou, ajudou ele, abençoou aquele homem. Ele sabia muito bem a quem ele estava servindo. E ele confia inteiramente em Deus. Nós entendemos que Deus, Ele não vem para tentar o seu povo, mas Deus coloca provas em nossas vidas para que nós possamos estar sendo aperfeiçoados. Em uma obra de Soren, ele diz, na sua obra que tem o título de Temor e Tremor, ele diz que as provas surgem para que nós possamos conhecer melhor quem é Deus. Situações surgem para nos mostrar o quão frágeis e dependentes de Deus nós somos. E que os desafios que aparecem em nossas vidas é para que nós possamos estar conhecendo o Deus provedor e a graça de Deus em nossas vidas. Porque ter fé não é simplesmente exigir explicações, mas é confiar em Deus, mesmo em momento que nós não entendemos. Que Abraão confia, e uma fé que obedece, e uma fé que confia, ela nos leva a adorar a Deus, mesmo diante de momentos complicados, mesmo diante de momentos difíceis. E esse nos leva ao nosso segundo tempo, a nossa segunda lição, que é a adoração verdadeira. Ela nasce numa entrega total, quando nós estamos com nossos corações rendidos a Deus, confiando em Deus, nós adoramos ao Senhor, mesmo em situações extremamente complicadas. Eu lembro que em um aniversário do nosso irmão Nicolas, a nossa irmã Dorcas, ela havia perdido o seu irmão. E naquele momento,
eu olhava e imaginava a dor que ela estava passando. Mas mesmo diante da perda do irmão, ela quis celebrar a vida do seu filho. E nós adoramos ao Senhor e abrimos a palavra do Senhor. E ali eu tive uma grande lição. Que diante mesmo de perdas e aflições, nós devemos continuar adorando a Deus, porque Ele nunca perdeu o controle das coisas. O Senhor Deus, Ele nos mostra que nessa vida aqui nós passamos por situações difíceis, mas Ele está para trabalhar as nossas vidas e nos aperfeiçoar nele, para que nós possamos estar sendo mais resistentes, a não fraquejar em qualquer dificuldade que venha, a construir um relacionamento vivo com Ele. Abraão, no verso 5, ele diz ao seu servo: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Espera aqui um pouquinho. Nós vamos lá no morro, lá no monte. Depois de nós adorar, nós vamos voltar aqui para estar junto com vocês. Abraão, ele adora o Senhor, mesmo diante de situações difíceis. Algumas outras pessoas, diante de sofrimentos, às vezes vão murmurar, vão blasfemar, vão estar contra Deus. Mas, por outro lado, existem pessoas que se prostam e se entregam ao controle de Deus. Abraão confiou em Deus. Hebreus 11:19 diz que Abraão levou em conta que Deus pudesse ressuscitar o seu filho dos mortos. Eu estou subindo para adorar, sabendo que, olha, vou voltar aqui para estar com vocês. A fé dele era que, na adoração dele, prestando o seu culto ao Senhor, Deus, mesmo que ele matasse aquele menino, Deus poderia trazê-lo à vida. Ele não estava indo cantar, ele não estava levando um violão para tocar ali, ele não estava ali talvez com pessoas que tinham vozes bonitas, que cantavam bem, mas ele estava indo diante de Deus com o seu coração rendido. Adoração não é simplesmente louvar, porque às vezes vamos adorar a Deus e nós pensamos que é cantar, que é prestar louvor a Ele, e adoração ela não se resume somente em louvores e cânticos e música, mas a adoração ela surge de um coração rendido a Deus, de um coração quebrantado. Por isso que quando nós falamos que nós adoramos, quando estamos orando, porque nós oramos acreditando que o nosso Deus vai ouvir as nossas orações, e que Ele é Senhor e Deus para agir e intervir. Quando nós trazemos as nossas ofertas, nós acreditamos que o Senhor nos deu condições para que nós trabalhássemos e supríssemos as nossas necessidades. E por isso nós adoramos até com finanças ao nosso Deus. Nós adoramos ao Senhor ao ler a palavra, nós adoramos ao Senhor em louvar os hinos, nós adoramos ao Senhor em contemplar as maravilhas que Ele fez. Porque a adoração ela sai de um coração que reconhece o que Deus representa em nossas vidas. O que Deus representa na vida de vocês? Se fosse para perguntar hoje para cada um de vocês aqui, quem é Deus para você? Perguntaram uma vez para um sábio em uma roda de debates: qual é o sentido da vida? E ele disse assim: é difícil falar para uma pessoa qual é o sentido da vida, se o sentido da vida não estiver embasado em Deus. Uma vida sem Deus, sem confiar inteiramente nele e experimentar da paz da salvação, não existe sentido. Então, perguntar qual é o sentido da vida sem Deus, não existe uma resposta concreta e sensata. O sentido das nossas vidas está em confiar inteiramente em Deus, a nos prostrar diante dele com o coração quebrantado e rendido. Um teólogo ele pôde dizer:
Deus provou Abraão para ver se ele estava realmente disposto a renunciar o filho da promessa, aquilo que para ele era muito precioso, e confiar inteiramente que Deus era o seu bem supremo. Quando nós olhamos para os restantes dos versículos, no versos 6 e 9, nós vamos ver, do verso 6, 7, 8 e 9, nós vamos ver o diálogo de Isaque com seu pai. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio. Eles estavam calados. Pai e filho não estavam conversando ali. Isaque provavelmente estava imaginando, olha, pelo jeito, né? Aqui vai ser eu. Porque ele fala assim, meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão vai falar, meu filho, Deus vai prover para si o cordeiro. Nós vemos que, mesmo sem ter uma certeza das coisas que poderiam acontecer em diante, Abraão confia inteiramente ao Senhor. E ele sabia que Deus, de alguma forma, iria prover. Deus iria atuar ali naquele momento. E por isso que nós vemos uma expressão, né, que fala, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Tem até um louvor que diz sobre isso, né? O Senhor proverá, Deus proverá. Existe uma canção que alguns aqui vão lembrar dela. É uma canção do Thales Roberto. Ela diz o seguinte: Deus, mesmo que eu não consiga entender e que eu queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer, por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é só difícil para mim. Eu sei que os seus pensamentos são mais altos que os meus, o seu caminho é melhor do que o meu, a sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Ele pôde dizer isso em um momento que ele estava passando por um problema muito grande na sua alma, uma aflição e uma depressão. Ele pôde dizer, mesmo sem entender, eu preciso confiar em Deus. E ele adorou ao Senhor. Abraão adora ao Senhor e ele confia que Deus viria de trazer a providência. E nos versos de 9 a 14, nós vemos a terceira lição e nós já vamos para as nossas conclusões. A providência de Deus, ela revela o plano perfeito da redenção. A providência de Deus, todas as vezes que Deus ele intervém, todas as vezes que Deus age, Ele não somente quer mostrar que as nossas situações podem ser resolvidas, mas são holofotes que apontam para algo muito maior. Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Quando nós fazemos a leitura, aqui não vou ler toda a passagem, mas quando Abraão ergue os olhos, no verso 13, ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ele levou ele no altar, preparou tudo, amarrou Isaque, colocou ele ali naquele altar. No momento que ele iria para sacrificar, aparece um anjo dizendo, olha, não precisa fazer isso. Ele viu que Abraão estava disposto a obedecer a Deus e a confiar nele. E quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro que iria agora morrer no lugar de Isaque. Aqui nós temos uma lição muito importante. Aqui é aquilo que nós chamamos do proto-evangelho, o começo do evangelho. De forma progressiva, Deus sempre mostrou que Jesus Cristo, o Messias, aquele que viria pisar sobre a cabeça da serpente,
viria para redimir o seu povo, para salvar a humanidade. E agora ali, um cordeiro é apontado como uma solução para o pecado, uma solução para a morte de Isaac. Quem deveria morrer ali era Isaac. Quem deveria ser sacrificado era Isaac, mas no lugar de Isaac, um cordeiro é providenciado. É morto no lugar de Isaac. E esse é o coração do Evangelho. Um substituto inocente morre pelo culpado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme diz João. É aquele que morre em nosso lugar. Aqui nós já vemos a representação, a tipologia, nós dizemos, da expiação substitutiva. Aquele que iria ser morto foi tirado, e Jesus Cristo entra como se fosse aquele cordeiro morrendo no lugar de Isaac. Alguns até dizem, que Isaac de alguma forma representa também Jesus Cristo, o Filho da promessa, mas nós queremos dar destaque aqui que desde algum tempo Jesus, o nosso Deus, ele sempre apontou para Cristo. Jesus Cristo, aquele que viria para ser o substituto pelos nossos pecados. Spurgeon ele pôde dizer, ali no Monte Moriá, o Evangelho foi pregado a Abraão, e ele viu Cristo em figura, o Cordeiro de Deus, provido por Deus. Ali mostra uma solução para aquele momento. Um substituto morre no lugar de Isaac, um substituto morre no meu lugar, no seu lugar. A ideia de Jesus Cristo estar numa cruz não é simplesmente algo histórico, algo que deveria acontecer simplesmente para que as pessoas conhecessem um Deus histórico, um Jesus histórico, mas existe um fator crucial. Jesus, ele estava projetado antes da fundação do mundo, para vir aqui, morrer pelos nossos pecados. Ele olha para nós e vê que nós não existe nada de bom. Somos pecadores, falhos, frágeis, e diante de situações difíceis, nós nos deparamos com isso. Nós vemos o quão pequeno nós somos, quão frágeis nós somos, e quão errantes nós somos. Queremos resolver do nosso próprio jeito, falhamos, magoamos pessoas, a nossa essência pecaminosa, ela desabrocha, e nós vemos que nós merecíamos realmente condenação, mas Jesus Cristo, ele vem para morrer por nós. Jesus Cristo, ele vem para morrer em nosso lugar. E quando nós entendemos a mensagem da cruz, que nós louvamos, nós cantamos esse hino, nós podemos perceber que a cruz é a maior prova de amor que o mundo pôde conhecer. Alguém que não merecia, alguém que nunca pecou, alguém que nunca fez nada que merecesse ser crucificado, maltratado, transpassado numa cruz. Ele foi, por conta dos meus e dos seus pecados. Jesus Cristo morre numa cruz e oferece a sua vida para que eu e você pudéssemos ter paz, alívio, reconciliação, redenção, salvação. A morte de Cristo, ela transforma as nossas vidas. Existem situações que nós enfrentamos, que elas são situações que nós dizemos que são situações instrumentais de Deus. Ela revela o quão frágeis nós somos e totalmente dependente de Deus nós somos. Para você ainda que não tem Cristo, Senhor como Salvador, que não tem Ele como Senhor de sua vida, eu quero que você entenda que algumas situações surgem nas nossas vidas para nos aproximar de Deus. Faz com que nós possamos estar tendo conhecimento verdadeiro com Deus que transforma, com Deus que renova.
Jó pôde dizer: eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho certeza de quem é o meu Deus. Deus se fez conhecido ao longo da história. Deus se revelou através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Eu queria finalizar aqui dizendo que talvez nós vamos estar passando por lutas, perdas, provações. Quem esteve aqui na ceia, o Gessé disse: estar com Cristo não significa ausência de lutas e de dificuldades. Passamos por perdas, e também passamos por conquistas, alegrias, realizações. Mas o fato é que Abraão, ele não retrocedeu, ele continuou confiando inteiramente em Deus, independente das circunstâncias. Um dia, todas as coisas que nós temos, tudo que nós somos hoje, vão passar. A beleza que você tem aí, ela vai passar, vai murchar. A nossa saúde vai passar. Os bens, às vezes, vão. E sabe o que fica? Aquilo que fica é o que é mais precioso. O que nos sustenta, aquilo que nos move, é o que Deus fez por nós através de Cristo. Aquilo que nos faz continuar é a salvação mediante Jesus Cristo. Por mais que você esteja passando por lutas e desafios, não deixe de confiar em Deus. A fé verdadeira, ela obedece. E diante das dificuldades, diante das lutas, não deixe de adorar. Adore a Deus. E lembre-se que todas as providências que Deus colocou em nossas vidas e irá colocar ainda, ela nos leva, ela nos mostra que tudo isso aqui é passageiro. Haverá um momento que nós vamos desfrutar daquilo que o nosso Deus já conquistou na cruz. A salvação e o céu como lugar de descanso. Amém.